Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre análise exploratória de dados, utilizando planilha eletrônica, no caso o Microsoft Excel 2010, nós vamos ver neste vídeo como construir gráficos para variáveis qualitativas, gráficos dinâmicos para variáveis qualitativas, gráficos individuais. Estamos aqui com o nosso arquivo de dados celular 01 sem erros, com aquelas variáveis que a gente viu, e também que as variáveis que sofreram recodificação, a variável opinião C, a variável renda C e a variável sofreu transformação renda reais, que multiplicamos o valor de número de salários mínimos pelo salário mínimo vigente. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a ferramenta gráfico dinâmico para construir um gráfico da variável tipo, um gráfico de colunas da variável tipo e um gráfico de setores da variável opinião. Bom, como é que vamos fazer isso, pessoal? Bom, nós temos que ir aqui no menu Inserir. Aqui um alerta que eu fiz no vídeo sobre tabela dinâmica, que é o seguinte, se você tiver a versão Starter do Office, provavelmente, até onde eu tenho conhecimento, você não terá esse menu aqui de inserir tabela dinâmica. Então, só um aviso aí aos navegantes. Bom, como é que eu faço aqui? Tabela dinâmica foi o tema de um outro vídeo anterior. Nós vamos ver aqui, vamos pedir para inserir um gráfico dinâmico. O gráfico dinâmico é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais simples. Ele vai inserir a tabela dinâmica, você vai construir, colocando o nome da variável, o que você quer medir, e ele apresenta um gráfico associado. Então vamos fazer isso, gráfico dinâmico, lembrando sempre que quando a gente vai trabalhar aqui com as ferramentas tabela dinâmica, é bom colocar o cursor na primeira célula do conjunto de dados, no caso nosso aqui na célula A1. E lembrem que tem que incluir a linha com os nomes das variáveis. Se você colocar aqui na célula A2, não vai incluir o nome das variáveis e ele não vai conseguir construir a tabela dinâmica, o gráfico dinâmico de forma apropriada. Então coloque aqui na primeira linha da tabela. Então, fazendo isso, vamos pedir aqui ao gráfico dinâmico. O Excel automaticamente já selecionou para nós todos os dados. E dessa vez eu vou colocar o resultado nessa mesma planilha aqui do lado. Eu vou colocar aqui na planilha existente e vou clicar aqui em local. Se você quiser colocar numa nova planilha, pode fazer. Isso aqui foi uma opção minha aqui. Sempre, porém, não se esqueça, se for colocar na mesma planilha, numa área em branco. Então, vou dar clicar aqui, como a gente minimiza para poder selecionar a célula, e eu venho mais para cá, e eu quero colocar o resultado aqui a partir da célula P1. Certo? Então, o Excel vai construir para mim a tabela e colocar o gráfico aqui por cima. Puxar o gráfico para cá. Opa, foi demais. O gráfico para cá. E aqui tem a tabela. Reparem que ele tem como padrão colocar um gráfico de colunas, que nós estamos vendo aqui, com esse layout colorido. Se você quiser usar outros layouts, outros designs, por exemplo, em escala de cinza, se você não vai poder imprimir colorido, ou em outras escalas aqui, você pode fazer isso também. Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico para a variável tipo. Que gráfico? Vou fazer um gráfico de colunas mesmo. Podia fazer em um gráfico de formato de setores, circular, também chamado de gráfico em pizza, mas vou fazer o gráfico desse tipo de colunas. Então, é semelhante ao caso da tabela dinâmica. Eu seleciono a variável e puxo aqui para campos de eixos. E ele já me apresentou o resultado ali da variável, os valores que ela pode assumir. Célula vazia, pós-pago, pré-pago. E para valores, eu vou puxar também a contagem de valores e ele já construiu o gráfico para mim. O gráfico em setores o gráfico em colunas, está disponibilizado para mim. Eu tenho que fazer algumas mudanças ainda, ele não está completo. Mas já dá para perceber que eu tenho uma predominância do pré-pago em relação ao pós-pago. Estão vendo aqui? Temos 2.891 pré-pago versus 2.102 do
do pós-pago. Bom, perceberam que aqui as células vazias sumiu, porque a quantidade era muito pequena, era 7 frente a esse número muito grande. Então, o que nós podemos fazer? Podemos até remover isso aqui do gráfico, como a gente removeu da tabela dinâmica. Pode ser via tabela ou aqui no gráfico mesmo. Aqui em tipo, desmarca célula vazia, não ok, pronto. O gráfico é rearranjado apenas com as variáveis que nos interessam, os valores que nos interessam. Outro aspecto muito importante, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é sobre a escala do gráfico. Estão vendo aqui que essa escala começa em 0. Quando ela começa em 0, nós temos a noção exata da diferença entre as barras. Mas vamos supor que essa escala não começasse em 0. Como assim, professor? Bom, você pode mudar a escala. Por exemplo, você vem aqui, seleciona eixo vertical, aperta o botão direito do mouse e pode vir aqui, ó, formatar eixo. Ao formatar o eixo, você tem várias opções. Uma delas é essa aqui, opções de eixo mínimo e máximo. Então, o Excel procura apresentar as coisas de forma automática. Aqui ele escolheu fazer entre 0 e 3.500. Mas você poderia mudar isso. Por exemplo, você poderia colocar o máximo em 3.000. Colocar fixo ali. Veja o que vai acontecer com o gráfico. Agora, o valor máximo vai para 3.000. Por quê? Porque ia até 3.500. Não há necessidade. O valor máximo é 2.891. Pode ir até 3.000. Essa mudança não é grande problema. Ela não mudou a percepção que nós temos das duas barras. O problema é quando é alterado o mínimo. Vocês já vão entender por quê. Estão vendo aqui essa diferença que existe no grupo pós-pago e pré-pago. Agora imagine fazer o mesmo procedimento que vocês colocassem agora, reparem, que o resultado fosse em 2.000. O valor mínimo fosse 2.000. Ó. Vejam. O que a gente observa? Não olhem para a escala aqui do lado. O que a gente vê em primeiro lugar? A gente vê isso aqui. Nossa, o pré-pago é muito maior que o pós-pago, é super preponderante, etc, etc. As pessoas acabam sendo ludibriadas pela mudança na escala. Ela não começa em 0, ela começa em 2.000. Então, você tem uma diferença aqui, ó, que não chega a 1.000 clientes de observação, chega a 25% na tua amostra, que é de 5.000 observações. Mas parece uma diferença gritante, porque você mudou a escala. Mudou o ponto inicial da escala. Então, quando vocês forem construir esse tipo de gráfico, embora teoricamente a visualização seja melhor assim, é importante que vocês comecem essa escala sempre do 0. Isso aqui em época de campanha eleitoral é muito usado. No governo anterior era assim, no nosso governo agora é assim. O número de matrículas e tal. E às vezes a diferença é irrisória. Mas o impacto visual, as pessoas não olham o gráfico com atenção e esquecem disso. Se eu voltar agora e mudar, formatar eixo lá para o automático, ele volta para o 0 e vocês veem que a diferença não é tão grande quanto aparentava ser no gráfico anterior. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Esse gráfico ainda precisa ser refinado. Por exemplo, eu posso trocar o título. É só clicar aqui, ou passar o cursor por cima e colocar tipo de serviço. Não há necessidade de eu apresentar legenda aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em Layout e posso pedir para desativar a legenda. Desapareceu a legenda. Agora, essa escala aqui do lado, quando eu tenho uma escala desse tipo, isso aqui é o quê? Número de pessoas, toneladas, milhares de reais, milhares de euros. O que significa isso aqui? Então, eu tenho que formatar esse eixo aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dar um título para esse eixo. Eu posso vir aqui, ó, título dos eixos. O horizontal principal não precisa, a gente já sabe que são os dois valores de tipo de serviço, mas o vertical principal tem que dizer que se trata de frequência. Tá?
frequência absoluta. Então, eu posso colocar um título girado e escrever aqui, ó, frequência. Se tiver uma escala, por exemplo, milhares ou milhões, uma coisa assim, eu tenho que colocar do lado, frequência, milhões, certo? Para que as pessoas que vão ler o gráfico, vão interpretá-lo, possam saber exatamente a escala que eles estão estudando. O gráfico está quase pronto. O que falta agora? Falta sumir com esses botões de campo. Porque aí eu posso copiar esse gráfico e colar num relatório de um editor de texto qualquer. Então, o que eu faço para eles desaparecerem? Eu venho aqui em cima e, botão direito do mouse, peço para ocultar todos os botões de campo no gráfico. E aí, meu gráfico está pronto. E a interpretação é aquela que nós tínhamos visto. Nós temos maioria de pessoas que optaram pelo serviço pré-pago, frente ao pós-pago, certo? Podemos chegar a essa conclusão facilmente. Muito bem. Eu poderia apresentar esses dados na forma de um gráfico de setores, mas eu não vou apresentar o gráfico de setores para tipo de serviço. Eu poderia fazer aqui, se eu quisesse, vamos lá, ó, selecione o gráfico, aí aparece aqui ferramentas de gráfico dinâmico, e tem aqui design. Eu poderia alterar o tipo de gráfico para gráfico de setores, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um outro gráfico dinâmico para a variável opinião. Vamos explicar por quê. Ó, colocando o cursor de novo lá na célula A1, eu vou aqui no menu Inserir, peço um gráfico dinâmico, ele seleciona tudo, e eu vou colocar na planilha existente, ao lado, aqui, ó, ao lado do tipo de serviço. Aí eu dou um clique aqui e ele montou o gráfico para mim. Agora vou puxar o gráfico para a lateral para construir a tabela dinâmica. Como eu fiz anteriormente para o caso do tipo. Eu vou puxar a variável opinião para campos aqui de eixos. Ó, e vou puxar a variável opinião para valores. Ele fez a contagem para mim. Certo? Então, aqui está o meu gráfico com todos os valores que a variável pode assumir. Da mesma forma que no caso anterior, eu posso, como a quantidade de células vazias é muito baixa, eu posso desmarcar para que ela desapareça do gráfico. Está só poluindo o gráfico aí. Agora, pessoal, tem que relembrar o seguinte. A variável opinião é uma variável qualitativa ordinal. E vocês estão vendo aqui que os valores que ela pode assumir estão em ordem alfabética, mas a ordem alfabética não coincide com a sequência da melhor para a pior opinião, que é o que eu gostaria que fosse apresentado nesse gráfico. Então, eu tenho que mudar a posição do confiável para o excelente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em confiável, certo? Botão direito do mouse, e posso vir aqui, ó, mover confiável para baixo. Essas duas barras ali, essas duas barras, confiável e excelente, vão trocar de posição, observem. Ó, elas trocam de posição entre si. 506, 768. Certo? Eu posso aqui colocar opinião dos clientes como tipo, com o título do gráfico, sobre o serviço, por exemplo, para ficar mais completo. E poderia apresentar o resultado assim, colocar também a escala aqui do eixo vertical. Poderia desativar a legenda, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou trocar esse gráfico, eu vou transformá-lo num gráfico em setores. Como é que eu faço isso? Selecione o gráfico, reparem que aparecem as ferramentas de gráfico dinâmico, venho em Design e peço ali Alterar tipo de gráfico. Tem várias opções. Ó. O primeiro tipo de gráfico que tem é o de coluna, aí depois tem o gráfico de linhas, que é apropriado para quando eu tenho variáveis ordenadas no tempo, e tem o gráfico de pizza. E o padrão é o gráfico de pizza 2D, gráfico de setores 2D, certo? Então, vou clicar nisso aqui e olha como fica o meu gráfico, né? Com a legenda, né?
e as cores associadas a cada resultado possível. Veja, você pode trocar também para uma escala de cinza, para uma escala de azul, uma escala de vermelho, etc. Tem várias opções para você fazer as mudanças, certo? Você achar apropriadas. Tá? Só que da forma como está incompleto. Por quê? Estão faltando os percentuais. Como é que eu faço para fazer isso aí? Nós temos que ver a questão de formatação e de layout do gráfico. Ó. Vocês têm aqui a questão da legenda, que já está ativada. Você pode trocar a posição da legenda. O padrão é mostrar a legenda à direita, mas podia ser na parte superior, à esquerda, abaixo, sobrepor, etc. E você tem aqui o rótulo de dados. Tá? Onde é que você quer colocar os dados? Certo? Eu vou colocar aqui no centro, exibir rótulos de dados e posicioná-los no centro dos pontos. Ó. O que o Excel faz? Ele coloca aquilo que eu tinha previsto ali, contagem dos valores. Mas quando eu faço um gráfico em setores, eu não quero apresentar dessa forma, eu quero apresentar de uma maneira diferente. Eu quero que isso apareça em formato de porcentagem, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que mudar esse formato. Como é que eu faço isso? Ó, venha com o cursor aqui e clique. Todos eles têm que ficarem selecionados. E aí você vem com o botão direito do mouse e tem aqui, formatar rótulos de dados. Clicando aqui, você tem as opções, certo? Valor, porcentagem, vamos deixar valor, porque o que eu vou fazer é trocar um número. O Excel ele trabalha com esse número geral, uma categoria para texto, para número, etc. Eu quero que apresente em formato de porcentagem. Então, vou colocar em formato de porcentagem com 2 casas decimais. Quando eu faço isso, o resultado fica esquisito. Ó, ele pega e multiplica tudo por 100, calcula os percentuais. Veja, não pode ser feito dessa forma. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar lá e aqui em opções de rótulo, desmarcar valor e colocar porcentagem. E aí, quando você faz isso, o resultado fica correto. Os percentuais da forma como eles têm que ser apresentados para o usuário poder entender adequadamente. Então, a gente tem aqui 10,14% de excelente, 15,39% de confiável, 29,28% de mediana, 20,10% de sofrível e 25,09% de terrível. Então, aquilo que a gente havia concluído na tabela dinâmica, no outro vídeo que nós vimos sobre a insatisfação, dá para perceber claramente aqui. E esse gráfico, então, está quase pronto. Nós também podemos selecionar aqui para ocultar todos os botões de campo, e aí está tudo pronto. Eu posso copiar esse gráfico e colar num editor de texto, certo? Então, é bem fácil, quando as variáveis são qualitativas, eu posso fazer um gráfico de colunas ou um gráfico de setores com esses procedimentos aqui, certo? Por este vídeo era isso. Obrigado.